Francisco, você falou aí sobre os símbolos de Cubatão, só que eu queria saber um pouquinho mais também do hino de Cubatão. Quem escreveu? O autor da letra do hino de Cubatão foi o Edístio Dias Rebouças Filho. E é um personagem muito interessante para a nossa cidade, porque ele veio morar aqui em Cubatão no final da década de 1940. Ele era funcionário do DR e uma pessoa inteligentíssima e que amava muito essa cidade. Além da letra, ele foi um escritor, escrevia para vários jornais da cidade, um analista do seu tempo. Eu considero uma das pessoas, um dos personagens mais ricos da nossa história. Uma pessoa que tinha intimidade também com a letra, né? Sim, porque para escrever, eu acho bonito o hino de Cubatão. Não sei como eu acho belíssimo. Outros, mas... Eu acho belíssimo. Eu considero que na letra, né? Longos séculos, emoldurada. Fala muito da nossa cidade. Exato. Né? Eu não sou cubatense, né? Na verdade, não nasci aqui. Mas me considero uma cubatense porque cheguei aqui com os meus 5 anos de idade. Ele foi muito feliz em alguns pontos, quando cita as fontes de força e luz. Aí você lembra a antiga Light, a usina da Light, o Ouro Negro Refinas, a nossa refinaria, a refinaria Presidente Bernardes. Então, ele muito inteligente. Eu gosto demais da letra. Eu acho belíssima. Às vezes as meninas até acham estranho que eu canto hino em Cubatão. É muito interessante. É muito interessante mesmo, mas para um historiador, né, a gente tem que esperar isso mesmo. Você comentou aí da Light, então já aproveita e fala aí do desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial de Cubatão ocorreu na metade da década de 1950, com a inauguração da refinaria Presidente Bernardes. E aí realmente foi o início. É interessante perceber também, Miriam, que a notícia que chegou à cidade a respeito da implantação da nova unidade da Petrobras, ela aconteceu pouco mais de um ano depois de emancipada a cidade. Certo. Em 1950, veio a notícia que Cubatão sediaria a próxima e grande usina de refino de petróleo. Certo, quer dizer, um ano depois. Um ano depois. Só estava esperando ser emancipado. É muito interessante, porque o pessoal de Santos, nossa, aqui o Cubatão pertencia a Santos, era um bairro. Não gostaram muito. De repente deixa de ser bairro para se tornar, querendo ou não, uma potência. Sim, né? sim. É que tem que ser bem trabalhado, mas querendo ou não, exatamente, se tornou isso. E as outras empresas? Aí outras depois, na sequência, vieram indústrias que aproveitavam os resíduos do refino do petróleo, seja Estireno, a Copebras. Aí já entrando na década de 60, se instalou também a Cosipa, que uma das grandes empregadoras da mão de obra em Cubatão até hoje. E depois as de médio porte, como Carbocloro, Maná, na década de 70. Então, as indústrias fertilizantes também tiveram um significativo, uma importância aqui, né? E a Anilinas? A companhia Anilinas é da década de 1910. Ela se instalou foi bem antes. Exatamente. Nós consideramos que é uma divisão. A primeira industrialização de Cubatão, que aconteceu com a fábrica Anilinas de produtos, né, que era para tintas, né, solventes, sabão. E foi em 1916 que ela iniciou operações aqui na cidade. Bem antes, né? Aí depois, na década de 1920, a Companhia Santista de Papel se instalou. E esse nome Santista de Papel, é justamente porque aqui era Santos, nesse período.
olha só, a gente fala, né, Santista, hoje não é mais Santista de Exato. papel, mas na época que nós falávamos, tinha nem noção do que se tratava. Exatamente. Eu gosto de história. Eu não entendo quando os meus alunos falam, não gosto de história, professora. E eu falo, olha, mas a história faz parte da sua vida. Isso é bom demais, que você começa a descobrir da onde que vieram os acontecimentos. Exatamente. Não é? E quando você conhece, desculpa, mas quando você conhece a história, você conhece as suas origens. Você começa a gostar da sua cidade mais justamente pelo fato de você conhecer a história, os aspectos, os personagens. Até quando nós falamos em Anilinas, a gente já, consequentemente, o que nós lembramos? O Parque Anilinas. O tão esperado parque, aí pela criançada, e até pelos pais também, como eu, né? Que quantas vezes que eu fui lá brincar no Parque Anilinas. Então fica aqui até um apelo, né, para os governantes da cidade, que esse Parque Anilinas seja reformado logo, porque nós queremos levar nossos filhos, nossos sobrinhos, a criançada, e nós também relembrarmos de momentos bons, né? Bom, você falou aí das empresas, desse desenvolvimento, e o desenvolvimento, a evolução demográfica de Cubatão. Como que se formou? Qual é a região do Brasil que predomina aqui? Num censo que foi realizado já há algum tempo, a região mais representada aqui na cidade é a região Nordeste. Ah, minha terra. A minha também. A sua também? Sim, região Nordeste, mas há muitos elementos de Minas Gerais. Ah, tá. Então, sejam os pernambucanos, os cearenses, os baianos. Pernambucano sou eu. Os mineirinhos que gostam de queijinho. Isso, e os mineiros são bem representativos aqui. Bastante, né? A gente vê esse crescimento. E, assim, nos seus estudos, nas suas observações, o que você vê aí nessas comunidades? Esse crescimento, como que você vê? Eu acredito que a tendência é continuar, justamente por conta essa mescla, né, de personagens aqui, de ser provenientes do Nordeste, da região Sudeste, né, de Minas, como nós citamos, ela ocorreu também por conta do processo de industrialização. As pessoas, os trabalhadores vinham para cá para construir, ajudar na construção das plantas, né, das fábricas, e se instalavam aqui. Certo. Aí nessa questão da instalação, houve esse volume, houve um acréscimo muito significativo na questão da população. Tanto é que, se você pega os censos de 1940, 1950, 1960, você vê um salto monumental, uma quantidade absurda de gente que vinha para cá se estabelecer. E essas comunidades mais afastadas, cada vez elas crescem mais. Nós esperamos aí que tenham todo um trabalho habitacional mesmo para eles, porque eles também ajudam no desenvolvimento da cidade, não é? Tanto econômico como em outros aspectos, né? Bom, Francisco, sua opinião sobre o meio ambiente. Se você fizer uma comparação do meio ambiente entre as décadas de 70 e 80 e atualmente, como que você vê? Está tendo a recuperação? Miriam, inegavelmente houve melhoras. Se na década de 70 éramos conhecidos como Vale da Morte por conta da poluição, a partir de 1982 houve um ajuntamento de forças, uma reunião de forças, tanto no município, a população, solicitando melhorias, o governo estadual, até mesmo o governo federal, estiveram muito interessados na solução dos problemas, porque já estava patente.
Não sei se você recorda, mas foi na década de 1980 que iniciou o processo de escorregamento da Serra do Mar. Me lembro. Quando você observa fotografias daquela época, você fica assustado. Eram escorregamentos gigantescos. Dava muito medo e muitas famílias que habitavam ali, como ainda hoje tem, sendo destruídas, né? Exatamente. Então, a partir do momento que houve a identificação dos focos de poluição, das fontes poluidoras, instalação de filtros, isso daí já dá um ganho, uma diminuição muito importante. Claro, em qualquer ajuntamento humano haverá índices de poluição, maiores ou menores, haverá. Infelizmente, porque falta consciência das pessoas. Sim, mas se você começa a trabalhar a questão da educação, se você ensina a história para a criança, se você vai citando as origens da sua cidade, a pessoa ela vai gostar mais do local onde está estabelecida. E vai cuidar. É verdade. Então, mas você acha que hoje está bem melhor? Sim, sem dúvida. Eu também acredito. Nós vemos aí em vários cartazes, Guará Vermelho é o símbolo da cidade. Por quê? Até moradores antigos de Cubatão citavam a respeito do Guará Vermelho. E o Guará Vermelho ele esteve desaparecido da região de Cubatão durante décadas. A partir da década de 1990, houve o retorno de espécimes. O guará ele é uma ave migratória e ele não fixa em locais que ele não encontre alimento em quantidade, se sinta seguro, né, para fazer os ninhos. Então, quando ocorreu a questão das fontes poluidoras que foram identificadas, que houve a instalação dos filtros, a diminuição dessa poluição, os guarás retornaram. Isso daí também é muito, muito interessante para nós. Já dá o ganho na qualidade do ar da nossa cidade. E só deles voltarem já dá para perceber que realmente o meio ambiente está sendo recuperado, né? cuidado. E eles são vermelhinhos por quê mesmo? Não, eles consomem, na dieta do guará, eles consomem crustáceos, né? Os crustáceos vermelhinhos, e a partir daí eles vão tendo essa tonalidade vermelhinha, né? Que é rubra, na verdade, né? Certo. Francisco, eu quero que você fale pra gente sobre os pontos turísticos. Antes da gente ir pro intervalo, eu queria que você comentasse um ponto turístico de Cubatão. Ponto turístico bem acessível, que as pessoas passam comumente de ônibus, de carro, é o Cruzeiro Quentista. Certo. Que eu acho belíssimo. Também. E é algo que as pessoas, conhecendo a cidade, conhecendo a história desse ponto turístico, elas vão parar para ver os detalhes. Certo. Quer dizer, se parar então para ver a imagem, vai saber do que se trata. Se apaixonam. Se apaixona. Tá certo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Francisco vai continuar falando sobre outros pontos turísticos. Fique conosco.